Bom dia, o meu nome é Rogério Carapuça, sou presidente da APDC. Este é mais um webinar promovido pela nossa associação dedicada ao tema da resposta digital à pandemia Covid-19. Hoje em foco temos a utilização da aplicação Stay Away Covid. Tendo em conta os dados que já se possuem sobre a sua utilização e ainda tendo em conta a recente polémica sobre a sua eventual obrigatoriedade. Temos connosco Graça Canto Muniz, professora na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Lusófona de Lisboa. É também Chief Privacy Officer na Futura e co-coordenadora do Observatório de Proteção de Dados Pessoais do CEDIS. Foi investigadora visitante na Universidade de Tilburg, na Holanda, e na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Connosco também Henrique de Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto e presidente da International Epidemiological Association. E ainda José Manuel Mendonça, presidente do Conselho de Administração da Inesctec e professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Inesctec, esse que é o responsável pelo desenvolvimento desta aplicação. Vamos iniciar com uma intervenção de 10 minutos por cada um dos convidados, começando pelo professor José Manuel Mendonça, a quem eu pediria para fazer o ponto da situação sobre a utilização da app Stay Away Covid e a quem pedia também que deixasse claro quais são as suas principais características no que respeita ao tema da privacidade de dados. José Manuel. Obrigado. Bom dia, Rogério, bom dia, colegas, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É incontornável começar, eu vou começar pelo fim, pela polémica desencadeada pela decisão do Governo em tornar a app obrigatória. Todas as aplicações que vieram, as opiniões que vieram a público são contra a obrigatoriedade e na Europa todas as apps são voluntárias. Mas, de qualquer forma, isto fez nascer uma excelente oportunidade para discutirmos a aplicação, os problemas que surgiram, os problemas da privacidade e os problemas do anonimato, que voltaram a ser colocados com vários tipos de argumentação, na minha opinião, na nossa opinião, sem qualquer fundamento. Se houvesse fundamento, estaria em causa a aplicação, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi muito clara e inclusivamente, a primeira versão do decreto-lei que o Conselho de Ministros aprovou para regular a operação da app foi alterada por indicação ou por sugestão e proposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Podemos depois discutir isto em detalhe. O que nos preocupa neste momento não é a privacidade e o anonimato, porque estes são completamente garantidos. O que nos preocupa é a eficácia. E estamos a estudar com os parceiros europeus quais são os indicadores que medem a eficácia, porque a eficácia da app foi outra das questões levantadas a propósito da obrigatoriedade. E muita gente veio a público usando como argumentos contra a obrigatoriedade, e eu não sou a favor da obrigatoriedade, nós não somos a favor da obrigatoriedade, como é público, mas usando como argumentos não deve ser obrigatória porque não há privacidade de dados, o que é errado, é o argumento, e não deve ser obrigatório porque não é eficaz, que é outro argumento que não é errado. De qualquer forma, a eficácia preocupa-nos. A eficácia está ligada neste momento a problemas de operacionalização que estão conhecidos, que são públicos. Na Europa a mesma coisa, cada país tem os seus problemas. Por exemplo, em Itália, cada província queria pôr a sua aplicação diferente e o governo teve que intervir para haver uma aplicação nacional. Na Suíça há uma só aplicação, mas o método de geração dos códigos pelos médicos é diferente de cantão para cantão e, portanto, também houve problemas. Portanto, há problemas com algo que é novo, que nunca foi feito e que, obviamente, que está numa fase, digamos, se quisermos, embrionária de utilização. Neste momento, o que é que nós temos? Temos, números de ontem, 2.370.000 instalações, 1.277 códigos descarregados pelos médicos e 397 códigos inseridos pelos doentes na aplicação. Portanto, muitos milhares de pessoas foram avisadas de um potencial contacto de risco. Alguns deles contactaram o SNS, outros, por seu modo próprio, confinaram-se, consultaram o médico, fizeram testes dos quais o SNS acabou por saber, na privada, por seu modo próprio, etc. Não podemos esquecer que os testes não são só feitos no SNS e por decisão do médico de saúde pública, não. Há uma
não sei se maioria, e o Henrique depois pode ajudar, mas há muitos testes que são feitos por iniciativa própria, na privada, por outros médicos, universidades, politécnicos estão a fazer testes de acordo com as ARS, portanto há aqui um enorme número de testes que são feitos das mais diversas formas, só que depois os códigos são descarregados de uma só maneira, portanto muitas formas de decidir fazer testes e uma só forma de descarregar códigos e os transmitir aos doentes. Portanto, há uma lentidão na geração dos códigos e há uma lentidão na transmissão dos códigos aos doentes. Estes problemas estão a ser interessados pelo INESCTEC e pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, no sentido de automatizar ao máximo a geração e transmissão dos códigos aos doentes e facilitar a introdução dos códigos na aplicação, o que aceleraria este processo, faria com que um número maior de códigos fosse introduzido. O ideal é que fosse 100% dos doentes com a aplicação introduzissem os códigos para avisar ainda mais pessoas de potencial contacto de risco e, sobretudo, nesta fase, para facilitar a vida aos médicos da linha da frente que estão muito pressionados no seguimento dos doentes. Sobre a eficácia, muito se falou sobre a eficácia, com conclusões sobre premissas erradas. Há um erro grosseiro, por exemplo, que muita gente faz, muita gente credenciada, muita gente habilitada, mesmo médicos, que é dividir o número de códigos inseridos desde o dia 1 de setembro pelo número de doentes de novos casos, ao longo de um mês e 3 semanas. Isto é um erro grosseiro, porque... e depois conclui-se que a percentagem de códigos inseridos é muito pequenina, portanto a app não funciona. Isto é um erro grosseiro, porque isto pressuporia que 100% dos doentes infectados tivessem a app desde o dia 1 de setembro. Portanto, a penetração da app era 100% nos doentes infectados desde um dia de setembro. Ora bom, isto não é de forma alguma correto, as pessoas não sabem que é uma curva de distribuição de probabilidade, mesmo pessoas que deveriam saber, e são enganadas por esta conta de aritmética simples. Este indicador, nós estamos a trabalhar neles, diz-nos que é muito menos, a percentagem de códigos introduzidos relativamente ao número de aplicações ativas é muito mais do que os 0, não sei quantos por cento, ou 1% ou 2% que muitas pessoas dizem, mas está muito abaixo daquilo que seria desejável. De qualquer forma, isto é um indicador de processo. O número de códigos introduzidos é dividido por número de novos casos. O que interessa são indicadores de impacto, que meçam de que forma é que a ferramenta é eficaz no apoio e no complemento ao rastreio manual. E isso é algo que está a ser estudado a nível europeu e não há ainda, há vários indicadores em que estamos a trabalhar, mas não há ainda indicadores homogéneos que possam fazer comparações europeias. Portanto, isto é um período de aprendizagem, é um sistema complexo, chamado sistema ciberfísico, em que a parte ciber, a parte dos computadores e dos servidores está a trabalhar a 100%, depois de um ou outro pequeno problema, durante os testes piloto, é por isso que se trabalhar a 100%, que tem instituições, tem pessoas, tem médicos, doentes, enfermeiros, laboratórios, centros de saúde, médicos de saúde pública, etc., é muito mais complexa e muito mais difícil de orquestrar. E quando se fala em digitalização, e quando se fala em digitalização da indústria, da administração pública, da saúde, etc., às vezes as pessoas julgam que isto é instalar os dedos e está tudo digitalizado. O problema não é, de facto, a tecnologia, neste caso e em muitos casos, o problema é um problema sociotécnico, organizacional, de pessoas, de percepções, e as coisas têm que ser feitas, levam o seu tempo. Eu sei que estamos numa situação de emergência, toda a gente está a fazer o seu melhor para melhorar, mas o que nós não precisamos é que pessoas venham com premissas erradas, tirar conclusões perigosas, a propósito da polémica da obrigatoriedade, porque a privacidade de dados e a eficácia são questões sobre as quais as pessoas não se podem alavancar para concluir que a app não pode ser obrigatória. Finalmente, interoperabilidade, que é algo também muito importante. Está a avançar rapidamente. Itália, Alemanha e Irlanda
as aplicações já são interoperáveis. Portugal está pronto para se interligar também em breve. Por exemplo, até aí, nesta questão de interligação, a parte organizacional, social, de interação é importante. Por exemplo, na primeira versão, alguém fez uma especificação de requisitos em que exigia que a pessoa tivesse que entrar na app os países para os quais ia viajar. E depois logo se percebeu que não funcionava. Portanto, tem que ser automático detectar os países para os quais se vai viajar, ponto final. Portanto, isto mostra que isto leva tempo e vamos precisar ainda de algumas semanas ou até meses para estar a funcionar a 100%. E eu ficava por aqui nesta primeira fase. Muito obrigado. Obrigado também pela pontualidade. Perguntaria agora passaria a palavra, aliás, ao professor Henrique Barros, a quem gostaria de perguntar como descreveria a Estratégia Nacional do Combate à Pandemia de uma forma simples. Nós conhecemos a estratégia tipo Nova Zelândia, baseada em lockdowns muito cedo e muito musculados, com apenas meia dúzia de casos, até parar a transmissão comunitária do vírus. A estratégia de Taiwan, baseada não em lockdowns, que nunca existiram, mas em quarentenas impostas de forma firme e com contact tracing muito musculado e baseado nos dados que o Governo tem sobre os movimentos dos cidadãos. Qual é que é a nossa estratégia para oposição a estas? Muito bom dia, muito obrigado por esta oportunidade de nos reencontrarmos e de falar sobre a infecção. Se concordassem, eu iria apresentar-lhes aqui uma imagem que espero que estejam a ver, que é desde o dia 2 de março, neste caso concreto até ao fim de setembro, mas depois as coisas evoluem de uma forma semelhante, a evolução dos casos em Portugal em diferentes regiões. A primeira imagem deste conjunto de 6, e isto é um bocadinho cheio, mas a ideia era mostrar o seguinte: a primeira imagem é a infecção vista do país, ou seja, jogando com todos os casos que tivemos em Portugal. E depois a imagem que tem a letra B representa o norte do país, a imagem que tem a letra C, Lisboa e Vale do Tejo, a imagem com a letra D, o centro, a imagem com a E, o Alentejo, e F, o Algarve. E estas retas com amarelo alaranjado mostram os pontos em que há mudança na velocidade, os pontos de corte, digamos assim, na evolução da infecção, e qualquer coisa se passa, ou no sentido da infecção aumentar, ou no sentido de ela diminuir. E reparem que o conjunto do país é, na verdade, uma imagem, fornece-nos uma imagem que nos engana sobre o que se passa em cada região. E se nós fizéssemos este exercício, pegando, por exemplo, nos concelhos, no conjunto de concelhos com maior densidade populacional, ainda iríamos ver dinâmicas da infecção com uma característica diferente. E reparem, se é verdade que alguns dos pontos, dos momentos de corte, coincidem em algumas regiões, na fase mais inicial, depois nota-se que eles estão ausentes noutras regiões e que mudam até o momento em que eles ocorrem, são diferentes. E estes pontos de corte são interessantes porque não são momentos em que houve decisões nacionais, são momentos em que a evolução da curva dos casos permite identificar que qualquer coisa alterou. Isto dá-nos também uma ideia de um aspecto importante, que é a distância eventual entre alguns acontecimentos e a ocorrência e a mudança da velocidade da infecção. E há uma certa inércia, há um tempo que anda à volta de 2 semanas, e mesmo entre momentos extremos de ação, como foi o confinamento generalizado no início da pandemia, e depois a mudança do número de casos. Como vem aqui, nós apresentamos esta evolução, cada um destes pontos são o número de casos no dia,
numa escala logarítmica. E às vezes é difícil, ela é boa para nos dar a noção da relatividade, mas nós não estamos tão habituados a vê-la. Então vamos ver aqui numa escala linear, aritmética, como estamos mais habituados a pensar, e esta imagem que lhes mostra é igual à anterior para o norte de Portugal. E bem como de facto nós verificamos aqui que há uma subida com uma descida, nunca desapareceu a infecção, portanto, na verdade, nunca tivemos a imagem clássica das ondas infecciosas, e depois, a partir perto do final de julho, começa claramente no norte do país a haver uma subida com um aumento do índice de reprodução da infecção e portanto, com transições na epidemia. E agora, tendo esta imagem nos olhos, digamos assim, é interessante contrastá-la com a imagem de outra região do país. Tem aproximadamente o mesmo número de habitantes, tem um pouco mais, mas estamos a falar de cerca de 1/3 da população portuguesa em cada uma destas regiões. E se virem aqui a imagem de Lisboa e Val do Tejo, vemos como ela é de facto muito diferente. Nunca houve aquela descida clara, houve uma espécie via-se um platô, uma espécie de um platô quando olhamos para estes dados em escala logarítmica, e depois de facto também a partir de meados de julho, de agosto, neste caso, sobretudo a partir do fim de agosto, começa a haver de novo uma subida. Mas é interessante, aqui não temos ainda os dados para estes últimos dias nesta imagem, mas é interessante que se começa a verificar um pouco o que aconteceu no início da pandemia neste momento, ou seja, o norte do país com um número muito mais elevado de infecções e a região de Lisboa e Val do Tejo a de alguma forma estabilizar o número de casos. Porquê é que estas imagens são relevantes? Bom, elas por um lado podem nos permitir pensar qual foi a resposta às atitudes que nós medimos. É um pouco da mesma maneira que o professor José Manuel Mendonça falava na forma de medir a eficiência da aplicação. Mas por outro lado, mostra-nos também uma coisa muito importante, é que a resposta à pandemia, mesmo num país pequeno como é Portugal, se deve naturalmente seguir uma estratégia global, tem que ter manifestamente uma aplicação local. E a natureza das medidas, tem que ser adaptada claramente ao momento em que a infecção está, nomeadamente para não desperdiçar recursos e capacidades que podiam estar naturalmente ativas e que seriam prejudicadas com digamos assim, uma resposta cega naqueles locais, e não estar, digamos, a fornecer toda a pressão, toda a capacidade de resposta que noutros locais seria exigida. Quando nós pensamos se houve uma estratégia, a forma mais simples de responder esta pergunta será dizer que foi havendo uma estratégia. Mas isto, o que para as pessoas que pensam e planeiam, que estão habituadas a antecipar, que estão habituadas a imaginar os cenários, a ir à frente deles, eu compreendo que é muito, muito difícil de aceitar. Temos aqui que ver, ou que valorizar alguns aspectos. O primeiro é a natureza própria desta situação. Por isso é que nós falamos em doenças emergentes, ou seja, doenças que ou já não existiam há muito e reaparecem, não é o caso, ou aparecem absolutamente de novo. E esse é o caso. E, portanto, perante uma infecção que nós conhecemos globalmente há cerca de 10 meses, é necessário ir, de alguma forma, movendo a nossa resposta em paralelo com aquilo que vamos aprender. Também temos que ser mais exigentes connosco próprios, porque não estamos simplesmente a agir no vazio.
Há uma história, há conhecimentos, há aprendizagens do passado que podem ser e devem ser aplicadas. Mas faltou-nos, na verdade, a experiência do contacto real com uma ameaça infecciosa verdadeira. E isso faz com que estejamos, talvez nós agora, ou a partir de agora, a ser capazes de ter estratégias mais definidas para o futuro. Quando nós pensamos em situações como o caso de Taiwan ou a Coreia, não podemos esquecer que a resposta que eles têm a este novo coronavírus, ao SARS-CoV-2, é muito marcada pela experiência negativa de 2002-2003 com o primeiro impacto verdadeiramente grave da infecção por o chamado SARS-CoV-1. E a partir daí houve uma resposta, houve a criação, os casos foram muito graves na altura, a letalidade, portanto a proporção de pessoas que morreram entre as infectadas foi altíssima, mas houve uma vantagem enorme, é que talvez até pela grande agressividade do agente, como nós sabemos da história das epidemias, o curso da epidemia foi muito mais limitado. Nós neste momento estamos perante um agente com uma capacidade de aparente adaptação à nossa espécie muito melhor, baixou, digamos assim, a sua agressividade e portanto consegue persistir e consegue conviver com as populações humanas de uma forma que, se é possível ter esta forma um pouco teleológica de olhar, é favorável ao agente. Mas as populações de países como Taiwan ou a Coreia, de facto, aprenderam de um ponto de vista organizacional, de um ponto de vista, por exemplo, das reservas de equipamentos de proteção individual e, sobretudo, pensaram uma solução que é discutível, como todas as soluções são, mas que é muito baseada em duas coisas. No chamado Big Data, na capacidade de gerir mega doses de informação associada à tecnologia. E foi essa a resposta. Por exemplo, nos hospitais em Taiwan, quando qualquer pessoa chegava, eles tinham imediatamente o registro de todos os movimentos, todas as viagens daquele cidadão que entrava no hospital. Claro que este aspecto eu deixá-lo-ia, digamos assim, para a professora Graça, isto é de facto, verdadeiramente, uma invasão dos movimentos, da liberdade de movimento. Parem, na Coreia, por exemplo, o controle dos movimentos das pessoas era feito com base no encontro de cartões de crédito. Aquela pessoa que devia estar na sua casa porque estava em isolamento, era apanhado, deixem-me pôr isto assim de uma forma um pouquinho policial, o seu cartão de crédito a ser utilizado a 150 km de casa, e portanto não havia dúvida que houve ali qualquer coisa e que podia ter havido um contacto e com quem é que aquele cartão de crédito foi utilizado para pagar um jantar, quando as pessoas estavam naquele jantar. Portanto, houve uma aproximação que dependeu pouco, digamos assim, das formas tradicionais de fazer o contacto, a identificação, o rastreio de contactos, o teste, o isolamento, etc., e que jogou muito de novo com o manuseamento de grandes bases de dados e grandes informações individuais. Há outras vantagens nestas populações, elas eram relativamente fechadas. O caso da Nova Zelândia é um caso interessante também, porque o modelo não foi tão intrusivo, mas a sociedade neozelandesa fechou-se, digamos, tirou vantagem da sua geografia para poder controlar muito bem os movimentos e naturalmente que, só para acabar, convém lembrar aqui uma história para nós epidemiologistas muito conhecida e que às vezes nos esquecemos dela, que é a história do sarampo. E como é que nós conhecemos a história do sarampo? E para perceberem como em certas circunstâncias é mais fácil o manuseamento das situações. O sarampo entrou no final do século passado XIX, nas Ilhas Faroe, que não tinham nenhum caso de sarampo há cerca de 60 anos. E entraram porque um barqueiro que fazia a ligação com o continente
transmitiu, levou a infecção. Naquela altura havia uma tensão política muito grande e não havia grandes relações com o continente. E a partir do momento que aquele homem levou o vírus do sarampo para a ilha, houve uma pandemia brutal, como estamos a viver agora, e aprendemos várias coisas. Toda a gente tinha mais de 60 anos, ninguém infectou. E isto ensina-nos uma coisa: a imunidade era duradoura, coisa que nós não sabemos agora em relação ao coronavírus. Ou seja, quem tinha a infecção ficava imune para sempre. E mostrou-nos que toda a gente era suscetível. Isto nós já percebemos agora. Aparentemente não há pessoas naturalmente imunes. E, portanto, reparem, as ilhas, os espaços fechados, ensinam-nos coisas sobre a história natural da infecção e ensinam-nos também uma coisa, é que o confinamento é a medida extrema limite de defesa. Mas nas sociedades em que nós hoje vivemos é provavelmente impossível ser uma resposta, e por isso nós temos que dançar um pouco em torno dos surtos, dos locais onde o vírus vai aparecendo, fazer contenção local, às vezes com medidas mais extremas, mas manter, digamos assim, a seiva da economia, da sociedade, da vida em geral a correr, porque vamos viver muitos vezes com estas coisas. E ficaria por aqui, se não pudesse. Muito obrigado. Passaria então a palavra à professora Graça. Que temas é que se colocam sobre a proteção de dados pessoais e na esfera dos direitos, liberdades e garantias relacionados com a utilização desta app e com as medidas em geral que forem tomadas pelo Governo? Muito obrigada, muito bom dia a todos. Eu queria em primeiro lugar agradecer o convite para estar aqui hoje com um painel tão qualificado a discutir um tema que não só é bastante atual, como me interessa muito acompanhar e discutir. Eu optei por pensar e circunscrever a minha intervenção a três momentos que me parecem ser três momentos-chave da vida desta aplicação que nós temos hoje em dia, Stay Away Covid. O primeiro momento é o que antecede a solução tecnológica que nós conhecemos hoje. O segundo momento é o da opção por esta aplicação em concreto, e depois o terceiro momento, que é o momento mais recente, que é o da recomendação do Governo no sentido de tornar obrigatório o uso da aplicação, que entretanto já não vai para a frente, mas que eu gostava na mesma assim de sinalizar um ou outro problema que essa recomendação coloca. Então, em relação ao primeiro momento, como já foi aqui discutido pelos dois oradores anteriores, com a evolução da pandemia multiplicaram-se no mundo, não só na Europa, as discussões sobre uma solução tecnológica que poderia ser uma aplicação a descarregar no dispositivo móvel das pessoas, sendo que essa solução seria um instrumento, entre outros, das estratégias dos Estados para combater a pandemia. Estas discussões iniciais, como disse o professor Henrique, focaram-se em duas grandes alternativas, eu diria. Uma primeira que tinha a ver com a utilização dos dados de localização ou de deslocação dos cidadãos, dados esses que seriam dados de GPS e metadados do dispositivo móvel das pessoas, e uma segunda alternativa, que é a que nós temos hoje na aplicação Stay Away, que é a utilização dos dados de contacto através de sensores de proximidade e com recurso à chamada tecnologia Bluetooth Low Energy. Por outro lado, além destas duas grandes alternativas, havia ainda que tomar uma outra decisão. Se os dados iriam estar armazenados numa arquitetura centralizada, ou seja, se toda a informação estaria armazenada numa única base de dados, ou numa arquitetura descentralizada, isto é, a informação ficaria armazenada no dispositivo móvel do cidadão, do utilizador da aplicação. E este primeiro momento inicial em que se pensava nesta solução tecnológica, a meu ver, e daquilo que eu leio da informação que tenho, foi bastante moldado pela legislação de proteção de dados que existe na União Europeia e por um conjunto de decisões que foram tomadas a nível europeu, porque esta discussão, como eu comecei por dizer, foi global, foi internacional. E esta influência da proteção de dados é realmente visível na solução que nós temos em Portugal, desde logo porque a utilização dos dados de localização ou de deslocação, como estava o professor Henrique a dizer, que foi uma solução preterida, suscitava muitas preocupações, porque o que se propunham eram soluções de monitorização e de rastreamento da localização e dos movimentos
dos cidadãos com base na chamada geolocalização. Isto colocava problemas não só ao nível da proteção de dados pessoais, mas ao nível de outros direitos fundamentais, em relação ao direito de reunião e ao direito de circular livremente. Por isso, o desenvolvimento de uma solução assente em sensores de proximidade, que é a que nós temos, e ainda por cima assente numa arquitetura descentralizada, foi seguramente uma solução menos intrusiva do que outras soluções assentes na geolocalização, no tal rastreamento dos movimentos dos cidadãos e na centralização da informação, porque a opção pela descentralização, isto é, pelo armazenamento dos dados no aparelho, no dispositivo móvel de cada pessoa, permite dispersar as operações de tratamento e evitar um tratamento centralizado dos dados que poderia implicar riscos de utilização indevida, de interconexão com outros dados e facilitar a reidentificação dos titulares. Portanto, o que eu gostava de sublinhar é que todo este processo inicial de tomada de decisões olhou às questões da proteção de dados, às questões da privacidade e está inclusive previsto na legislação, nomeadamente no Regulamento Geral de Proteção de Dados, também conhecido como RGPD, sob a forma de um conceito que é muito relevante para o futuro da tecnologia, que é a ideia da proteção de dados desde a concepção e por defeito. E eu creio que as opções que foram tomadas nesta fase inicial são justamente um reflexo da aplicação desta ideia, ou seja, durante o processo de concepção de uma solução tecnológica, a proteção de dados foi claramente um fator determinante. Como é natural, isto não aconteceu por acaso e as decisões que foram tomadas em Portugal e que resultaram nesta solução da aplicação que nós temos hoje não foram descontextualizadas. Ao nível da União Europeia, a discussão foi moldada não só por legislação, mas por dois documentos que clarificaram o quadro legal vigente e, portanto, o quadro legal em que se poderia desenhar esta solução tecnológica, uma comunicação da Comissão Europeia de abril e depois um conjunto de orientações que vieram de uma entidade, que é o Comitê Europeu de Proteção de Dados, também de abril, que reúne todas as autoridades nacionais, todas as comissões nacionais de proteção de dados, digamos assim, da União Europeia. E, portanto, a solução que nós temos hoje foi uma solução que foi beber a este enquadramento legal. Entrando agora no segundo momento do ciclo de vida da aplicação Stay Away, nesta fase eu poderia falar de variadíssimos pormenores da aplicação, como problemas de segurança e de acesso indevido aos dados que têm sido referidos em algumas intervenções, mas eu destacaria outros dois aspectos que me parecem relevantes e que me suscitam aqui algumas dúvidas. O primeiro aspecto tem a ver com o seguinte: a aplicação da legislação de proteção de dados, portanto do Regulamento Geral de Proteção de Dados, prevê um procedimento de avaliação de riscos que é chamado avaliação de impacto de proteção de dados, ou um AIPD, ou no inglês um Data Protection Impact Assessment. Esta avaliação de riscos foi realizada e foi inclusive apreciada em sede de consulta prévia pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. A questão é que quem legalmente está obrigado a fazer essa avaliação de riscos não é o developer da aplicação, portanto quem desenvolve a aplicação, que neste caso foi o Inesc-Tec, mas sim o responsável pelo tratamento, isto é, quem operacionaliza a aplicação e, portanto, como que quem é o owner dos processos da aplicação, que em Portugal é a Direção-Geral de Saúde. E o que eu pergunto é que se não deveria haver uma avaliação destes riscos realizada pela Direção-Geral de Saúde. Porque essa avaliação dos riscos não só seria mais atual, como nos daria visibilidade sobre os pormenores exatos da implementação e de utilização da aplicação, como por exemplo a forma de autenticação dos profissionais de saúde e toda a infraestrutura que está a ser usada neste processo e que, pelo que eu li na documentação tanto do Inesc-Tec como da Comissão Nacional de Proteção de Dados, se chama Trace Covid-19. Se calhar esta avaliação de riscos já existe, eu estou aqui a cometer uma gafe enorme, mas se ela existe não é de fácil acesso e eu não consegui encontrá-la e estudá-la. Em segundo lugar, e o segundo ponto que gostava de sublinhar em relação ainda a este segundo momento, tem a ver com a qualificação
dos dados que circulam durante o funcionamento da aplicação. E a pergunta que eu gostaria de ter visto mais bem esclarecida, volto a dizer, tanto na avaliação de impacto que foi feita pelo INESCTEC, como na deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados na consulta, na sequência da consulta prévia que lhe foi feita, e digo isto na perspectiva de quem estuda estas matérias, era de saber se os dados que circulam durante o funcionamento da aplicação são dados pseudonimizados, e nesse caso são dados pessoais, ou se são dados que estão anonimizados e nesse caso não são dados pessoais. Saber o que são dados anonimizados é uma discussão antiga, que não nasceu com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e que foi recentemente reacendida por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque na legislação nós não temos uma resposta inequívoca e clara sobre o que é que são estes dados anonimizados. Isto não é um problema muito grave, porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados foi feito com uma flexibilidade suficiente e necessária para sobreviver ao desenvolvimento da tecnologia, mas o reverso da medalha é naturalmente que isto gera alguma incerteza e alguma insegurança, até porque, sendo considerados dados anonimizados, não se aplicaria a legislação de proteção de dados, lá está, porque não estão a ser usados dados pessoais. Há atualmente uma discussão à volta deste tema, como eu já disse. Há uma leitura mais exigente do que são dados anonimizados, segundo a qual os dados anonimizados não permitem em qualquer circunstância a identificação do titular dos dados, e uma outra opção que é menos exigente e que aponta para um juízo assente no risco e na probabilidade de reidentificação do titular dos dados. Neste caso, tanto na avaliação de impacto como na consulta prévia da Comissão Nacional de Proteção de Dados, parece haver um consenso nos dois documentos de que os dados são pessoais, portanto não são dados anonimizados, mas que são pseudonimizados. Portanto, a avaliação de impacto, a avaliação de riscos que foi feita, fala várias vezes numa análise dos riscos de reidentificação dos utilizadores que são diagnosticados com Covid-19, mas nessa análise que faz propõe sempre medidas de mitigação desses riscos e aponta para uma elevada improbabilidade de isso acontecer, portanto, de a reidentificação acontecer. Por isso, da leitura que eu fiz nesta avaliação dos riscos, talvez se aplicaria a via mais moderada da ideia da anonimização, que é a tal ideia que pressupõe um juízo de ponderação sobre a probabilidade de haver reidentificação do titular dos dados. Mas, no fundo, em relação a este ponto, o que eu gostava de ter lido de forma mais clara nestes dois documentos era saber porque é que se considerou que os dados são pseudonimizados e não anonimizados, e em segundo lugar, será que todos os dados que são utilizados durante a aplicação são ou estão pseudonimizados e não anonimizados. Por último, o terceiro momento da vida da Stay Away Covid é o momento mais recente e que talvez tenha sido aquele mais discutido na comunicação social. Tem a ver com a recomendação do Governo à Assembleia da República que legislasse no sentido de que esta aplicação fosse obrigatória. Entretanto, o Governo já recuou, como eu disse, mas há dois problemas jurídicos que se colocam nesta recomendação. Um primeiro que resulta do direito da União Europeia e do direito constitucional, que foi aquele mais discutido na opinião de constitucionalistas, é que esta obrigatoriedade nunca passaria num teste de proporcionalidade, que é, simplificando, uma regra de ponderação e de bom senso com rigorosíssimos pressupostos jurídicos, por duas razões. Primeiro, e pegando na ideia de eficácia do professor José Mendonça, porque está ainda por demonstrar que a utilização desta aplicação é um meio adequado para gerir as cadeias de contágio e a crise de saúde pública que vivemos. E, em segundo lugar, porque esta obrigatoriedade nunca poderia ser fiscalizada pelo Estado, o seu cumprimento nunca poderia ser fiscalizado, porque a Constituição estabelece também limites. E depois colocam-se também questões relacionadas com o princípio da igualdade, porque nem todos os cidadãos portugueses têm acesso a telemóveis que lhes permitam usar estas aplicações e, portanto, isso também seria um problema. Portanto, ao nível do direito da União Europeia e do direito constitucional seriam estes os problemas muito resumidamente, e depois em segundo lugar coloca-se um outro problema, é que todas as diligências do INESCTEC, incluindo o protocolo com a Google e com a Apple, a avaliação de impacto que foi feita e a
consulta prévia que foi feita à Comissão Nacional de Proteção de Dados, foram diligências que foram tomadas no pressuposto que a aplicação é voluntária. E por isso, a haver uma aplicação obrigatória, na minha opinião, não poderia ser esta. De qualquer modo, nas recomendações que eu referi inicialmente da Comissão Europeia e do Comitê Europeu de Proteção de Dados, é sublinhado que uma solução tecnológica no contexto das políticas públicas de combate à pandemia teria de ser de caráter voluntário. E, portanto, mais uma vez, nestas posições que foram tomadas ao nível europeu, há um obstáculo à recomendação do nosso governo. Era o que tinha para dizer aqui e, naturalmente, que estou depois aberta para perguntas que possam ser colocadas. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós temos duas formas de receber perguntas. Uma delas já ocorreu, que foi quando as pessoas se inscreveram na sessão, e também o chat que temos aqui ligado. As perguntas que tenho aqui já são bastantes. Em todo o caso, eu vou ainda fazer uma das minhas que tinha aqui em estoque para o caso de não aparecer nenhuma e dirigi-la aqui ao professor Mendonça, porque penso que é um tema importante para este caso, que é o seguinte: esta aplicação funciona em modelo plataforma, ou seja, em modelo de intermediação entre dois lados. Se fosse um negócio, que não é, se fosse um negócio seria um negócio de plataforma, como Uber, Airbnb, Booking, etc., mas não é um negócio, mas é uma plataforma porque intermedia entre os dois lados, os que estão infectados e os que não querem ter contactos. Sabe-se que estes modelos de plataforma levam muito tempo a fazer a sua ignição, ou seja, a conseguir-se uma utilização massiva. Normalmente o que se faz para conseguir isso, e as outras plataformas são um exemplo disso, é que se estimula um dos lados para que o outro lado sinta a utilidade e passe a utilizar, e a partir daí temos, digamos, um ciclo virtuoso que faz com que a aplicação atinja níveis muito altos de utilização. Aqui, o lado que faz sentido promover é o lado dos infectados, porque são menos, e portanto é mais fácil promover esse lado, e portanto a questão é saber como é que nós poderíamos promover o uso desta aplicação, partindo do princípio que ela é voluntária, do lado dos infectados, para que os outros, os que querem fugir aos contactos, sentissem a utilidade, no fundo, da aplicação, que é nesses casos que as pessoas adotam as plataformas, e isso está mostrado. Da aplicação. De facto, o que é que nós temos? Temos aqui, quando a aplicação foi concebida, utilizou-se uma tecnologia acessível, distribuída amplamente e gratuita. Portanto, ninguém precisou de instalar nada que custasse dinheiro no telemóvel, e a aplicação é gratuita. Portanto, foi a tecnologia acessível no momento, foi utilizada, mas tendo em conta os três pilares, que foi a privacidade de dados, o anonimato e o caráter voluntário. E isso trouxe alguns constrangimentos à operação, e um deles é precisamente saber quantas pessoas são alertadas. E a Itália tem isso. Itália sabe quantas pessoas são alertadas pelos códigos inseridos pelos doentes infectados. E até publica isso, o número de pessoas. No nosso caso, foi considerado seguirmos, digamos, uma versão mínima das funcionalidades, para não ferir os três pilares, as três essências. E, portanto, qual é o problema? Nós neste momento temos os tais 400 códigos inseridos, presumimos que, pegando nos números de Itália e de um ou outro país em que os números existem, daqueles que não têm aplicações que não podiam ser utilizadas na Europa, nós podemos inferir que esses quase 400 códigos avisaram 2, 3, 4 mil pessoas. Só que não sabemos quem é que foi avisado. E quem foi avisado não sabe quem o avisou. Portanto, isto é difícil. A única coisa que se pode fazer para promover a adesão é dizer que houve muitos códigos inseridos
e termos no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, muitas chamadas de pessoas que foram avisadas pela aplicação que ficou amarela e que os aconselhou a contactar o sistema de saúde. Ora, o número de pessoas que faz isso também é pequeno, porque muitas, e eu conheço casos pessoais, porque hoje em dia, infelizmente, nesta fase, ao contrário da primeira fase, todos nós começamos a conhecer muitas pessoas que estão infectadas e que conhecem e que aconteceu e que são alertadas, etc. E, portanto, já quase que se consegue medir a temperatura. E muita gente é alertada e toma os seus próprios cuidados. Portanto, o SNS nem sequer sabe que aquela pessoa foi alertada, porque é pouco significativo o número de pessoas alertadas que telefona para o SNS e disse: eu fui alertado pela aplicação. Embora alguns catastrofistas falem em surtos artificiais e o sistema inundado e bloqueado, e como é que vai ser que depois vão aparecer milhares e milhares, dezenas de pessoas com falsos positivos, ou antes, a dizerem que têm amarelo e querem fazer um teste e o sistema público, etc. Portanto, é exatamente isso que disseste. Como isto é um sistema de plataforma que leva muito tempo, e porque não tem havido esforço no sentido de dinamizar a plataforma. Eu digo, se vocês quiserem, eu posso dizer, o grande esforço para dinamizar a plataforma foi a polémica decisão do governo de torná-la obrigatória. Esse é que foi o verdadeiro esforço, a seguir aos jogos da Seleção Nacional, em que a Federação pôs umas tarjas a dizer Stay Away Covid. Aí, nessa altura da Seleção Nacional, nós passámos de 4, 5, 6 mil downloads por dia para 80, 90, 100. Com a decisão do primeiro-ministro, a gente teve 320 downloads num dia. Portanto, a dinamização da plataforma foi feita pela polémica e não foi feita pela percepção de eficácia, infelizmente. Pronto. O que é que nós temos agora que trabalhar? Temos que trabalhar na tal simplificação, automatização, eliminação deste bottleneck, que existe de facto um bottleneck. Existem duas coisas. Uma é uma falta de conhecimento generalizado de como é que funciona a aplicação. No detalhe, porque é complexa e porque se usaram todos os meios ao nosso alcance para garantir a tal privacidade de dados, o anonimato, etc. Para fazer isso, a aplicação é uma aplicação que não funciona como a maioria esmagadora das aplicações e que tem muito mais segurança do que todas do que as aplicações fora da Europa e muitos países que fazem rastreio digital, e que tem muito mais privacidade do que todas as aplicações que as pessoas têm no telemóvel e que vão às lojas da Apple e da Google, e muito mais segurança do que todas as redes sociais que as pessoas usam. Portanto, é quase ridículo alguém vir para o Facebook ou para o Twitter, ou para o WhatsApp, dizer que há problemas de privacidade, quando essas redes são muito mais lesivas da privacidade. Para não falar no problema dos cartões de crédito, porque se for preciso pode-se fazer a mesma coisa que o Henrique há pouco contou. Ou para não falar nas aplicações que existem para ouvir chamadas telefónicas e localizar as chamadas telefónicas e contactos entre pessoas. Portanto, de repente a Stay Away Covid ficou um monstro de vigilância digital do Estado, de uma forma completamente, ou algo que vai permitir à Google e à Apple tirar informação pessoal, quando isto é um disparate dos mais completos. Aliás, circula no WhatsApp uma figurinha que compara o acesso ao hardware da Stay Away Covid, o acesso ao telefone e aos dados, e compara com o YouTube, o WhatsApp e o Facebook, e isso é chocante. Basta olhar para aquilo e dizer realmente são disparates. As pessoas não sabem o que é que estão a falar. E portanto, temos que manter foi muito mal para a aplicação que tivesse... Temos que manter estas respostas muito curtas. Temos que manter estas respostas muito curtas. Eu concluo então já. Eu concluo já. A plataforma, neste caso, não pode funcionar como uma plataforma de negócio normal, por causa destes problemas todos que eu referi, e o efeito plataforma vai-se conseguir, julgo eu, vai-se conseguir, assim que nós conseguimos uma automatização dos códigos, sobrecarregar os médicos da linha da frente e, sobretudo, tirar da cabeça das pessoas
as questões do anonimato e dos dados pessoais. A professora Graça Campo-Muniz teve uma intervenção excelente, colocou o dedo, digamos, na ferida, todos os aspectos legais, etc. Pronto, agora, é assim, eu não digo que não seja impossível fazer localização e rastreamento, mas o que eu digo é que é muitíssimo difícil, muitíssimo caro, para o valor que a informação tem, e mais, o rastreio digital é muito menos intrusivo do que o rastreio manual que está a ser feito, que é feito perguntando à pessoa quem são os contactos e desatando a telefonar para o telemóvel. Portanto, quem é rastreado digitalmente nem se sabe quem é que sabe o aviso. Quem é rastreado manualmente, as pessoas sabem o telemóvel, onde moram, etc, etc. Portanto, é muito mais intrusivo o rastreio clássico que está a ser feito do que o rastreio digital. Muito bem, então eu ia pedir, eu esqueci-me de fazer essa nota no início, eu ia pedir que estas respostas tivessem tipo 1 minuto, 2 minutos, para conseguirmos aqui consumir o estoque de perguntas que temos aqui. E para fechar este tema da privacidade, há aqui uma questão que nos foi colocada em inglês, portanto eu espero que a pessoa consiga entender a resposta, porque a nossa língua oficial aqui vai ser o português. Mas a pergunta era em que medida e como é que o uso mandatório de uma aplicação deste tipo conflitua com o direito de privacidade, uma vez que os dados são anonimizados. Penso que a professora Graça já respondeu a isto, mas eu dava-lhe 1 minuto para voltar, para deixarmos este tema concluído. Eu queria só dizer 2 coisas, Rogério, em relação àquilo que o professor José disse. Eu acho que o problema da aplicação e a discussão que está a haver tem muito a ver também com a maneira como nós nos relacionamos com a tecnologia e com toda uma série de iliteracia digital que existe em Portugal e um pouco por toda a Europa, e que é um problema muito grave, é um problema que eu faço questão de salientar sempre que falo disto e que não vejo ninguém a discuti-lo. Portanto, não é só um problema da Stay Away Covid, é um problema mais genérico. Em relação à questão que foi colocada, eu realmente essa é a minha dúvida, que é, eu do que li, tanto da avaliação de riscos que foi feita como da resposta da CNPD, os dados estão pseudonimizados, não estão anonimizados. Isso significa que são dados pessoais. E qual é que é a diferença? A diferença é que se estamos a falar de dados anonimizados, realmente não há nenhum problema de proteção de dados e a legislação de proteção de dados nem se aplicava. O que é que implica que os dados estejam anonimizados? Implica que não seja possível identificar a pessoa em qualquer circunstância. E pelo que eu percebi, isso pode acontecer. Daí que se coloquem questões de privacidade e de proteção de dados. Tanto a CNPD como a avaliação de impacto do Inesctec partem dessa premissa de que os dados não estão anonimizados. Daí todos estes problemas e toda a nossa discussão aqui. Muito bem, muito obrigado. Portanto, ficamos a saber que o problema tem a ver com o facto dos dados que são guardados nos telemóveis, não existe nenhuma base de dados central, são codificados e, como tal, ainda que codificados com um código muito forte, existe uma probabilidade não nula de que sejam eventualmente descodificados, mas estamos naquele tipo de probabilidade que nós, os engenheiros, normalmente temos uma história sobre isso, que é, há uma probabilidade não nula de colocarmos um macaco à frente de um computador e ele escrever os Lusíadas. De facto é muito baixa, mas não é nula. Isso, portanto, se vamos por esse perfil, eu acho que nunca conseguiríamos ter uma coisa que seja verdadeiramente anónima. Bom, mas isto limpa aqui um conjunto de perguntas, digamos assim, que tinham a ver com este tema. Depois temos algumas perguntas tecnológicas, ou mais técnicas, digamos assim, como uma que é colocada aqui no chat e que diz: quando uma pessoa tem um caso positivo, tem que colocar o código na aplicação, segundo pude perceber. Como pode muita gente não colocar o código por esquecimento ou outras causas, não seria possível automatizar este processo quando o resultado é enviado para a pessoa, ou seja, automaticamente o código entrava na base de dados da aplicação. Bom, isto pressupunha que havia uma base de dados da aplicação, mas eu deixaria a resposta também de 1 minuto para o professor Mendonça. Nem é preciso 1 minuto. Uma das hipóteses que nós colocamos foi, e que agora foi revisitada, eram os laboratórios de análises
fornecerem o diagnóstico e imediatamente está lá o código e a pessoa recebia o diagnóstico e recebia o código e estava resolvido. A Comissão Nacional de Proteção de Dados achou que não era correto porque a atribuição do código é um ato médico e tem que haver uma intervenção explícita de um médico. Portanto, o que estará agora em cima da mesa, vamos ver, na tal automatização, uma das hipóteses é que há médicos, e não é só o médico de saúde pública que pode fazer isso, nos laboratórios, há médicos nos hospitais privados, etc. Portanto, nós estamos a flexibilizar essa atribuição do código, porque neste momento está tudo restrito. As histórias que nós ouvimos são histórias de terror, de que a pessoa anda do hospital para o centro de saúde e não sabe quem é que lhe dá o código, depois finalmente é o médico do centro de saúde que passa a baixa que dá o código, mas só descobre 15 dias depois. Portanto, esta hipótese está a ser estudada, tem que ter o acordo da Comissão Nacional de Proteção de Dados e das autoridades de saúde, naturalmente. E agilizaria brutalmente muito a quantidade de pessoas que... os mais jovens que têm literacia digital andam atrás dos médicos e do sistema para lhes darem os códigos, vários dias, uma semana, 15 dias, e não conseguem os códigos. E os mais jovens são precisamente, como está provado, dos 20 aos 40 anos ou 50, são a maioria esmagadora dos casos que temos agora. Ok. Eu passaria aqui uma outra questão ao professor Henrique de Barros. Há uma pessoa que comenta, também em inglês, portanto o que mostra aqui que nós temos uma audiência muito diversificada, e que perguntaria quais é que são os pontos positivos desta aplicação numa batalha como esta contra o vírus, do ponto de vista de saúde pública. Bom, eu gostava de chamar a atenção para o seguinte: a lei da saúde pública e as questões ditas de saúde pública têm um caráter de excepcionalidade em relação a muitos aspectos dos nossos direitos e liberdades. Aquela aplicação que aqui se falou, a Trace Covid, embora esteja num circuito que podemos considerá-lo semelhante ao circuito dos registros clínicos eletrónicos, tem a absoluta totalidade de dados altamente relevantes para as nossas vidas pessoais e que até podem ser usados em alguns aspectos de uma forma que não será a mais decente, digamos assim, se caírem fora do circuito onde se espera que eles circulem. E isto é curiosamente muito pouco discutido. Por exemplo, a lei da saúde mental permite que uma pessoa seja internada compulsivamente, naturalmente, com garantias de um juiz, tudo isso. Mas há, e só para dizer que há aspectos na saúde pública e na resposta às epidemias em que, de alguma forma, está prevista uma certa suspensão da normalidade da nossa proteção individual. O problema é o que verdadeiramente é relevante e onde está a linha, digamos assim, que separa o aceitável do inaceitável. Como o professor José Manuel Mendonça disse, o rastreio de contactos implica contactos, nomes, pessoas, é preciso dizer com quem se contactou, etc. Como sabem, e não temos aqui o tempo para fazer, mas aí nós temos muita experiência, temos 40 anos de experiência e discussão que foi sobretudo suscitada pela resposta à pandemia grande anterior, que foi a pandemia de SIDA. No caso concreto desta IAP, nós temos de ter a noção seguinte: a IAP não é uma bala mágica, não vai resolver os problemas todos, não estamos sequer em condições de imaginar que o rastreio manual, humano, pode ser substituído por um rastreio digital. Agora, e por isso temos que ter a noção de que estamos a começar um caminho. Pode ser um caminho absolutamente extraordinário. Permitam-me, eu já o disse, e penso que o professor José Manuel Mendonça e toda a equipa extraordinária do
do Inesctec concordará comigo. Nós estamos numa fase, digamos assim, como os primeiros automóveis de há 100 anos estão para os automóveis atuais. É um caminho que tem que se fazer. E por isso nós neste momento precisávamos de ir aprendendo também a utilizá-la. Precisamos de avaliar, de ver o que se passa, e eu diria que o menor dos problemas, o menor dos menores problemas, neste caso concreto, será de facto a questão do ataque à privacidade, se ela for voluntária, naturalmente. Se não for voluntária, reparem, eu gostava de chamar a atenção de dois problemas. Eu peço desculpa, talvez seja um viés meu, e com isto termino. A mim não, colocar a discussão de um ponto de vista digamos, dos direitos, garantias, etc., é uma forma interessante, mas a discussão, o que me preocupa nesta discussão é a eficácia que têm medidas de caráter impositivo nas respostas da saúde pública. Basta os portugueses lembrarem-se do que foi a célebre revolta da Maria da Fonte, e isto já nos faz pensar qual é a relação entre a imposição de medidas de saúde pública e a resposta das populações. E há seguramente similitudes, não estamos a imaginar o mesmo tipo de revolta, mas podemos imaginar que à semelhança, ou melhor, usando a nossa modernidade, haverá respostas semelhantes. E por isso preocupa-me muito que nós possamos estar a destruir, sem razão, um instrumento extraordinário para as epidemias que aí vêm, e vêm de certeza, podem ter a certeza que elas vêm aí. Muito obrigado. Uma outra questão que deixaria para a professora Graça é o seguinte: a CNPD divulgou uma nota quando se pôs a questão de eventualmente a aplicação ser obrigatória, que diz, e cito: impor por lei a utilização da aplicação Stay Away Covid, seja em contexto que for, suscita graves questões relativas à privacidade dos cidadãos, retirando-lhe a possibilidade de escolher, se assim entenderem, não ceder o controle da sua localização e dos seus movimentos a terceiros, sejam estes empresas multinacionais fora da jurisdição nacional, seja o Estado. Fim de citação. Será que a CNPD, que autorizou esta aplicação, não percebeu que de facto a aplicação não divulga os dados de localização, nem a terceiros, nem ao Estado, nem a ninguém? Ou será que esta nota foi infeliz? Essa pergunta não é para mim, essa pergunta é para ser feita à CNPD. Eu acho que o pressuposto de que partirá a CNPD nessa observação que fez é o que nós estávamos aqui um bocadinho a discutir à volta das probabilidades, que é a localização dos cidadãos de facto não é aquilo que alimenta o funcionamento da Stay Away Covid. Isso para mim parece-me claro, foi uma solução que foi preterida. Agora, há sempre o risco e em tecnologia e no desenvolvimento de tecnologias há sempre o risco não há uma aplicação que seja 100% segura, há sempre um grau de probabilidade reduzida de haver uma exposição a um ataque. E, portanto, acho que a lógica desse comentário é a mesma lógica aplicada à localização das pessoas, diria isso, mas não sei, eu não li essa nota, mas acho que o raciocínio será este, ou seja, a localização não é o que alimenta a aplicação, mas há sempre o risco de, sim. Ok. Muito obrigado. Posso complementar? Sim. Posso complementar? Porque há aqui alguma razão, há aqui uma explicação. O Android, por razões técnicas, para que o Bluetooth esteja ligado, tem que estar ligado o GPS. Por razões técnicas, é um problema que vai ser resolvido e que na versão seguinte, Android 11, vai estar resolvido. Portanto, a próxima versão do sistema operativo tem esse problema resolvido, mas neste momento não está resolvido. E então, de facto, embora a Stay Away Covid não use a geolocalização, pode abrir a porta para que, precisamente, as redes sociais e as apps ávidas da geolocalização imediatamente detectam: geolocalização, vou aproveitar. Portanto, de facto, existe este risco que os utilizadores estão informados de Android e não se passa com o iOS. É um problema técnico, mas existe este risco de uma utilização oportunista por outras aplicações. Pronto.
Eu julgo que a CNPD, que terá sido isso que levou a que a CNPD fizesse essa nota. Ok, há aqui outra pergunta que já agora penso que também fica bem dirigida a ti, que é qual é a organização europeia que foi referida a estar a agregar e a definir indicadores uniformizados? É o eHealth Network. Onde é que se pode saber mais? Exatamente, é o eHealth Network. O eHealth Network que tem acompanhado todo este movimento, pegou, digamos, nos países que desenvolveram, nos 16 países em que estão neste momento as aplicações, e ainda virão aí mais 2 ou 3, com o tal modelo descentralizado do DP3T, e é no âmbito do eHealth Network que estão a ser discutidos os indicadores de eficácia. Para além disso, há trabalho bilateral entre investigadores de diferentes países. Por exemplo, nós trabalhamos muito com a Suíça, por razões históricas. As razões porque é que é o INESC-TEC que está neste consórcio são as ligações científicas ao Politécnico de Lausanne e Zurique, que historicamente fizeram com que em março já nós trabalhávamos primeiro no PEP3T e depois no DP3T. Portanto, o eHealth Network está a fazer isto e é algo complexo. E porquê que é complexo? Porque os dados que nós temos são escassos, são anónimos, mas ainda assim estamos convencidos que vai ser possível ter medidas de eficácia muito interessantes, indicadores, que depois obviamente temos que atualizar ao dia. Hoje em dia estamos a atualizar ao dia o número de instalações, o número de códigos descarregados e o número de códigos inseridos. Para nós isso são indicadores de processo, não são indicadores de eficácia. Ter o código inserido não é eficácia. Mas em breve esperamos nós ter esses indicadores de eficácia instalados aos dias, curvas, análises, comparações, sempre preservando a privacidade dos dados e o completo anonimato dos utilizadores. Muito obrigado. Outra questão que eu talvez entregasse ao professor Henrique de Barros é qual o impacto que esta aplicação pode ter na nossa vida relacional, na gestão da nossa vida relacional e emocional? Eu penso que formalmente zero. Porque reparem, criou-se uma ideia, uma parte disso por iliteracia, outra parte disso até talvez por uma certa forma tentar jogar com as coisas com algum humor, etc., que a aplicação era uma espécie de análise à Covid, nossa ou dos outros, que devia apitar quando a gente passava pelo vírus. Ainda estamos demasiado longe de tudo isso, embora pudesse eventualmente isso ter alguma utilidade. Mas, por isso, ela não deve interferir em nada, porque a realidade é que como a transmissão da informação é verdadeiramente anónima para o receptor, quer dizer, se eu receber no meu telefone uma alerta de que estive potencialmente com um contacto, numa situação de contacto de risco, eu não sei com quem é esse contacto. Portanto, o que eu sei é que devo desencadear um processo de procura de saber qual foi verdadeiramente ou se tenho evidência do risco que corri. E esse já é independente da aplicação, e portanto o que a aplicação até é mais fria nesse sentido, menos intrusiva, que alguém a telefonar-me para casa a dizer: você foi dito por a pessoa X que teria estado com ela no dia tal, no sítio tal, quanto tempo esteve, porque depois perguntam-se essas coisas, naturalmente, usaram máscara, não usaram máscara, falaram, cantaram juntos, o que é que fizeram, porque a aplicação não sabe dizer o que é que nós estávamos a fazer ou em que circunstâncias é que estávamos quando os dois telefones contactaram. Por isso não há razão para imaginar isto. A aplicação não tem essa intrusão, digamos assim, ela é algo que está esquecido. Agora, há um ponto que podemos imaginar, que é começarmos a criar a ideia de que a qualquer momento, e eu compreendo a pergunta, a qualquer momento eu, porque tenho um telefone, posso receber um alerta de que estive em risco. E isto, digamos assim, ser potencialmente ansiogénico.
é uma coisa que temos naturalmente que estudar, e por isso é que eu insisto que estamos no começo de uma caminhada e que era importante ver o que ela vale e avaliá-la para sabermos tanto quanto devemos investir nela. Há aqui já agora uma sugestão ainda consigo, que de uma das pessoas que escreveu, que eu transformaria em pergunta, que era se faria sentido partilhar histórias de sucesso de como esta app impediu o contágio de algumas pessoas. Reparem, neste momento ainda é difícil fazer isso, porque exatamente nós, para fazermos isso, neste momento, vamos ser muito claros, nós neste momento, para fazer essas avaliações, pela natureza não identificável de tudo isto, nós só podemos fazê-lo através de questionários, de inquéritos junto dos médicos, ou eventualmente junto dos cidadãos. Mas reparem, o número de cidadãos até com infecção por muito enorme que ele seja, ainda relativamente pequeno para encontrarmos diversidade suficiente para avaliar. Portanto, nós precisamos de ter com os médicos e saber de facto, ou então as pessoas terão que contar elas as suas histórias, dizer assim, eu de facto recebi esta indicação, imediatamente coloquei uma máscara, em minha casa passei a contactar com os meus familiares de uma forma mais protegida, tivemos mais cuidado e, felizmente, eu que até por acaso estava infectado, depois não infectou ninguém lá em casa. Portanto, estas histórias vão nascer, mas ainda não há tempo para que estas histórias nasçam. A outra questão é se o contact tracing manual está mesmo a funcionar. Ele está a funcionar. Agora, é evidente, e nós sabemos isso, que se a epidemia se generalizar, se a transmissão comunitária for muito acentuada, nós não vamos ter capacidade, e nem nós, nem ninguém, na verdade, tem que ter capacidade para seguir cadeias. Vai-se sempre fazendo, mas naturalmente que é um pouco como quando nós tentamos segurar um dique que rebenta, não é por lá meia dúzia de sacos que vai impedir que a água corra. Portanto, nessas circunstâncias, pela natureza própria do contact tracing, ele não funciona e nós sabemos que ele não funciona. Não é só em Portugal, é na Alemanha, é nos Estados Unidos, é na China, em qualquer lugar. Mesmo que haja, e nós aqui temos que reconhecer, Portugal está mal preparado de um ponto de vista de recursos humanos para isso, mesmo que haja uma enorme capacidade em termos de força de trabalho. Ok, agora uma questão para o professor José Manuel Mendonça, que é uma pessoa que pergunta qual é que é a evolução previsível futura da app. Que etapas de evolução para seguir? Bom, as duas evoluções de curto prazo, quando eu digo curto prazo, estamos a falar em 15 dias, 3 semanas, uma é a interoperabilidade europeia, portanto, juntarmos ao grupo dos países em que as apps são interoperáveis, porque é algo muito importante, como é bom de perceber, e também num prazo de uma semana, 15 dias, dependendo das soluções que forem decididas pelo SPMS e pela DGS, e dependendo das questões da apreciação da CNPD sobre eventuais questões de privacidade que nós julgamos que não se vão levantar, mas ainda assim a CNPD tem uma palavra a dizer, são as questões da automatização e da facilitação da descarga dos códigos pelos médicos, alargar essa descarga. Por exemplo, os hospitais privados têm dificuldades enormes. O código só pode ser descarregado através do Trace Covid, ou tipicamente o médico, não é só pode ser descarregado, tipicamente o médico faz o registro do infectado no Trace Covid e depois descarrega o código. Como o registro é complexo e leva tempo, aquilo que me foi dito é que só consegue restar 8 por dia ou 9 por dia cada médico. Ora bom, se a recolha do código for feita nessa altura e se o médico não o fizer, fica logo esquecida, porque é um processo moroso e difícil. Portanto, nós estamos a ver se outros médicos e eventualmente pessoal de saúde, ora é uma questão que o Henrique até pode comentar,
eu já vi versões que estão em cima da mesa de poder ser pessoal de saúde, não médicos, tratar da questão dos códigos. A outra hipótese é aquilo que há pouco referi, e o próprio laboratório de análises clínicas tem um médico e ele se responsabiliza e atribui o código que vai juntamente. Pronto, portanto, enviar o código por SMS para as pessoas. Portanto, se o sistema de saúde tem o telemóvel do infectado, porque é que não envia o código pelo telemóvel automaticamente? Porque é que tem que ser um médico a telefonar e a ditar um código de 12 dígitos? Ou alguns doentes, como eu sei, num centro de saúde, nestas zonas que infelizmente estão agora confinadas, que são pessoas onde há muita gente de baixa literacia, que nem assim o médico tem que escrever o código num papel, ou tem que lhe meter o código, ou tem que chamar o filho para meter o código. Portanto, nós temos que automatizar e resolver os casos fáceis, que são da classe jovem com alta literacia digital, que anda atrás dos códigos e não os consegue, resolver esses, e procurar facilitar os casos em que há iliteracia digital em determinadas regiões e em que é difícil gerir o problema dos códigos. Mas nós estamos a trabalhar com os SPMS para, no espaço de uma semana, 15 dias, resolver isso. A médio e longo prazo, e eu já o disse, inclusivamente na famosa reunião em Farmed que houve no Porto, aqui há um mês ou um mês e meio. Esta tecnologia, o Bluetooth, não foi concebido para medir distâncias. Foi concebido para comunicação de dados a curta distância. Portanto, vão surgir sensores que vêm com os telemóveis e vão surgir sensores mais sofisticados, de maior precisão. A tecnologia poderá, e eu acho que a professora Graça Cantonis gostará de ouvir isto, a tecnologia vai oferecer alternativas para assegurar a privacidade de dados, mas por outro lado a tecnologia vai tornar perigosa a utilização dos dados, porque os bons e os maus estão sempre a competir e a usar a tecnologia, não há hipótese nenhuma. No futuro prevê-se que os telemóveis venham cada vez mais com aplicações de saúde, e aquilo que o Henrique disse sobre as próximas pandemias, é possível que as aplicações desapareçam todas, uma por país e assim, e que fazem isto, etc, e os sistemas de saúde simplesmente usem algo que já vem com os telemóveis e que obviamente vai ter que ser muito bem testado, escrutinado, investigado, etc, tudo o que quiserem, mas vai ter uma penetração brutal e nessa altura as pessoas vão se esquecer do problema dos dados, assim como se esquecem com o Facebook e com o Twitter e com o WhatsApp e etc, porque vão perceber o benefício enorme que têm em troca. Ok, então, já que foi feito aqui o desafio para o professor Henrique Barros comentar este aspecto da questão de como é que é fácil ou difícil os médicos colocarem o código ou arranjar formas mais expeditas de o fazer, eu colocava então essa última questão ao professor Henrique Barros, uma vez que estamos aproximadas às 11 horas. Sim, na realidade a situação ideal seria o código ser enviado. Há aqui alguns aspectos que se nós não estivéssemos a ver uma situação tão complexa até poderíamos experimentar, no sentido tradicional do termo. Porque reparem, há muitos testes que são feitos que não são de diagnóstico, que são, por exemplo, para saber se a pessoa já está curada e iria receber códigos, porque continua positivo, portanto, os testes continuam positivos muito tempo. Há circunstâncias em que a ligação entre, por exemplo, os dados laboratoriais e os dados da pessoa não é feita imediatamente porque é um estrangeiro, porque na verdade depois o teste é repetido e não é positivo. Há toda uma série idealmente o modelo como está feito, penso que é um modelo que mais nos protege e que seria mais interessante, até porque o médico teria também um papel que é importante nos médicos, um papel, digamos assim, de aconselhamento e de explicação de dúvidas que as pessoas pudessem ter sobre um número que elas também recebendo de uma forma um pouco no vazio, elas podem também simplesmente descartá-lo e não fazer nada. Portanto, há aqui um balanço difícil. Agora, por exemplo, o deixar a parte deste trabalho para outros profissionais de saúde
é evidentemente o que nós vamos ter que fazer. Seguramente que vai ter que ser feito, porque é preciso também utilizar, rentabilizar os recursos humanos de que dispomos. Por isso, esta situação não é fácil, reparem, exatamente por causa por causa de um balanço de coisas que nós ainda não conhecemos bem. E é perfeitamente possível que às vezes propostas aparentemente contraditórias, até nos sítios, como o professor José Manuel Mendonça chamou a atenção, as idades das pessoas são aqui um fator brutal de diferenciação. A capacidade de esperar um código, de o manusear, de quase ele estar antes da situação, para gerações mais novas é uma banalidade, não coloca nenhuma espécie de problema. Para gerações mais velhas pode ser de facto complexo até perceber porque é que se está a fazer aquilo, o que é que aquilo nos quer dizer. Portanto, eu diria que temos que alargar de novo, também precisamos de gente, digamos assim, apesar de tudo, ainda precisaremos de gente também para este processo digital. Mas o que é fundamentalmente preciso, e eu acredito plenamente nisto, é que os profissionais de saúde, sejam médicos ou não, que vão estar encarregados, ou que possam estar encarregados de transmitir este número às pessoas, o façam verdadeiramente. Porque há também nas profissões de saúde resistências assumidas até publicamente, como se viu já, dizer eu não dou o código. E, portanto, há aqui um trabalho de explicação, de persuasão, de discussão sobre tudo isto, que também tem que ser feito na profissão. Muito obrigado a todos. Estamos próximo das 11 horas e nós gostamos de ser pontuais nestas coisas, até porque temos a disponibilidade das pessoas apenas alocada até às 11 horas. E, portanto, eu diria que foi um debate, penso que muito esclarecedor. Ficámos a saber que a Stay Away Covid não é uma bala de prata para resolver o problema desta pandemia, é sim uma ferramenta, entre muitas outras, que nos pode ajudar a combater a pandemia. Essa ferramenta é segura, não tem um repositório central e não divulga por ela própria a posição dos utilizadores, embora algumas outras aplicações possam tentar oportunisticamente apanhar essa localização através de algumas fragilidades, quer seja do Android, quer seja do próprio Bluetooth Low Energy. No entanto, tirarmos o partido máximo desta ferramenta é um problema organizacional, não é apenas um problema técnico, e começa agora a perceber-se qual é o caminho que teremos que tomar. A interoperabilidade com outras aplicações europeias está pronta para entrar em produção, logo que isso seja possível, através da sincronização entre esta aplicação e outras. A estratégia nacional a estratégia nacional para combate à pandemia tem que ter uma aplicação local, adaptando as medidas a cada região e não desperdiçando capacidades noutros locais que não precisam de determinadas medidas. A estratégia que tem vindo a ser seguida por Portugal é uma estratégia emergente, é uma estratégia que vai surgindo todos os dias, porque não tínhamos experiência anterior em controlar um inimigo deste tipo, ao contrário de outros países, como Taiwan, Coreia do Sul, etc., que já tinham uma experiência bastante difícil, tida com o SARS-CoV-1. As opções que foram tomadas para a proteção de dados foram um fator determinante para esta aplicação. Hoje em dia acredita-se que a proteção de dados tem que ser algo feito by design, ou seja, as aplicações têm que ser pensadas logo com esse tema em mente, e a razão porque a CNPD e outras instâncias consideram que estes dados são pessoais é porque eles estão pseudo-anonimizados e não anonimizados, ou seja, será em princípio possível, embora com uma probabilidade muitíssimo baixa, decifrar alguns dos códigos que estão encriptados com o código de 12 dígitos. Ficamos também a saber que, embora agora essa questão já não se coloque, constitucionalmente não seria em princípio viável qualquer tipo de utilização obrigatória desta aplicação, nem ela foi pensada para isso. No entanto, este tema já não está hoje
sobre a mesa. E finalmente ficamos aqui com um takeaway também muito importante, que é os profissionais de saúde têm que fazer verdadeiramente a pedagogia da utilização destes instrumentos para que as pessoas percebam quais são as ferramentas que têm à sua disposição para controlarmos todos esta pandemia. Procurei fazer aqui um resumo tanto quanto possível de alguns takeaways que foram ditos hoje aqui. Agradeço muito à professora Graça Canto Muniz, ao professor Henrique de Barros, ao professor José Manuel Mendonça, por esta oportunidade de termos aqui na APDC um debate sobre a pandemia e o Stay Away Covid e os vários instrumentos que podemos ter para ajudar a controlá-la. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, adeus. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado, José.